Olá pessoal, a pedido do nosso amigo Pedro Bergo, eu resolvi fazer esse vídeo para que as pessoas, principalmente os iniciantes, tenham aí uma certa noção do que levar quando vai para o meio do mato para fazer uma trilha, seja num passeio mais curto, mas principalmente num passeio mais longo. O primeiro passo, obviamente, é o próprio veículo, né? Você tem que fazer uma revisão no próprio veículo, conferir fluidos e óleos, né? Óleos de diferencial, fluidos de radiador, de freio, né? De câmbio, enfim. A revisão no veículo é o primeiro passo. Segundo passo, eu costumo dividir. Eu já faço trilhas e passeios e expedições já há alguns anos e eu ainda costumo anotar tudo que eu preciso levar, primeiro porque eu não posso me dar o luxo de esquecer algo extremamente importante, né? E segundo pelo fato de que cada vez mais, conforme a sua experiência, você vai aprendendo duas coisas: a deixar de levar o que não é necessário e a levar aquilo que você sente que faz falta. Então eu costumo separar em algumas categorias. Primeiro são as categorias de uso pessoal. Você não pode ir para o meio do mato sem levar roupas adequadas, aquelas que te protegem de uma insolação, porque no off-road principalmente, às vezes a gente fica muito fora do carro, em situações de atolagem, né? E o sol é um inimigo, né? Perigoso. Então você tem que levar roupas adequadas, obviamente água para se hidratar, sempre em excesso, né? Bebidas, alimentação, isso é o básico. Roupas que te protegem contra animais peçonhentos, por exemplo, botas, tanto para te proteger numa situação em que a mata é um pouco mais fechada, o mato é um pouco mais denso, ou até em situações de água, que você também não quer molhar, porque ficar com o tênis molhado o dia inteiro também pode não ser agradável. Então, roupas adequadas é a primeira coisa que você tem que pensar quando vai para o mato. Boné, protetor solar, repelente de mosquito, isso é o básico. Não é só para quem faz trilha, é para quem vai para qualquer situação fora da cidade, tem que ter esses equipamentos. Além disso, algo que eu costumo levar de forma generosa e que é muito importante são medicamentos. Tá? Eu tenho uma bolsa aqui de medicamentos, muita coisa. Eu vou listar um pouco do que eu levo. Eu tenho algumas características pessoais minhas, que eu sou muito alérgico. Virou o tempo, esfriou, me dá alergia, me ataca rinite. Então eu tenho aqui antialérgicos para as vias respiratórias. Tenho aqui, muito importante, antialérgico contra ataque de animais. Abelhas, marimbondos, formigas. Determinadas formigas podem fazer um estrago. Então eu tenho aqui o antialérgico mais potente e diferente daqueles para vias respiratórias para picadas de animais. Eu tenho também analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, colírio, não só o lavador como o colírio antialérgico, eu também tenho muita alergia no olho. Costumo levar aqui ataduras, né, gaze, tesoura, antisséptico, remédio para dor de cabeça. Enfim, muita coisa eu tenho aqui. Outra coisa muito importante, às vezes você come algo ou bebe algo que acaba te soltando demais o intestino. Medicamento para segurar o intestino. Ou efeito contrário. Se o seu intestino parar de funcionar, medicamento para o seu intestino voltar a funcionar. Enfim, uma verdadeira farmácia. E pomadas diversas. Pomadas anti-inflamatórias, pomadas antibióticas. Tudo eu levo aqui, porque no meio do mato você não tem chance de encontrar uma farmácia. Seja generoso com aquilo que você vai levar em termos de medicamento. Bom, passada essa questão do que a gente deve levar pensando em nós, né, na nossa saúde, nós temos que pensar agora naquilo que o mínimo que você tem que levar para que você possa sair de situações, seja de atoleiros ou seja de leves problemas no veículo. Uma caixa de ferramenta básica é muito importante. Essa caixa aqui é meramente exemplificativa, tá? Eu costumo levar uma caixa maior, com chaves estrela, Allen, chaves de boca de tamanhos que vão de 8 até, salvo engano, 32,
e chave de fenda, chave Phillips e aquele tradicionalzinho enforca-gato. Esse é o mínimo que você tem que levar. E para isso é importante você conhecer o seu veículo também, né? Algo que você saiba que você possa mexer numa situação. Então, um kit básico de ferramentas é obrigatório. Lógico que você não vai fazer um reparo muito grande no veículo, mas você pode reparar com o kit básico de ferramenta pequenos problemas que podem te atrapalhar no deslocamento e até alguns pequenos problemas que podem te impedir o deslocamento. Então o kit de ferramentas também é muito importante de se levar. Outros fatores importantes que a gente precisa se atentar. Nessas situações de problemas no veículo, você tem que ter uma proteção para as mãos. Então, eu costumo levar luvas de raspa para situações em que eu preciso, por exemplo, mexer no guincho. São luvas grossas que protegem a mão de forma muito eficiente. Luvas mais finas para que você possa fazer pequenas manutenções e ainda manter uma certa maleabilidade nas mãos. Óculos de proteção. Imagine você debaixo do carro com o motor quente e pinga um óleo no seu olho. Você tem que estar protegido. Então esses são requisitos básicos para se mexer no carro e até para se operar o guincho, por exemplo, ou auxiliar alguém. Ainda nessa questão de eventualmente um veículo atolado. Básico de se levar são cintas de reboque. Eu tenho essa aqui de 12 toneladas, essa é uma cinta das mais robustas, e tem também uma de 6 toneladas, porque pode ser que você precise de uma menor, de uma maior ou até das duas, uma atrelada na outra, para que você tenha uma distância maior. Essa é de 6 metros e a de 6 toneladas também é de 6 metros. Anilhas. Então você precisa dessas anilhas para você passar naquele espaço onde destinado ao reboque do veículo e aí sim colocar a cinta aqui e parafusar. Então isso aqui é de extrema necessidade. Facão. Você pode precisar para cortar um galho, você pode precisar para liberar um caminho, né? Isso é uma ferramenta essencial, assim como eventualmente uma machadinha que eu tenho que está no porta-mala, pequena. Uma boa faca de camping, que eu também tenho que estar no porta-mala, e uma pá. A pá é de extrema importância porque você pode precisar, às vezes, corrigir um barranco para equilibrar um ângulo de ataque, né? Ou um ângulo de saída para que o seu veículo possa transpor determinado objeto. E uma pá, neste momento, é essencial, também deve ser levado. Outro equipamento simples que tem que ser levado são cintas de catraca. Eu sempre levo 4 delas, porque você pode simplesmente prender algo ao seu veículo, né, que necessita se prender para carregar, para transportar, enfim, qualquer situação. Uma cinta de catraca é pequena, leve e tem muita funcionalidade em determinadas situações. Outra coisa que eu não esqueço são lanternas, tanto a lanterna de mão quanto a lanterna de cabeça, porque um reparo à noite na parte de baixo do carro, você precisa de uma lanterna de cabeça, vai ser muito útil. Ou simplesmente no acampamento à noite, você vai mexer em algo, vai movimentar suas coisas, a lanterna de cabeça essencial na minha visão. Agora, coisas que eu considero que não são necessariamente básicas para todo mundo, mas que eu considero um luxo absolutamente necessário. Se é que o luxo pode ser absolutamente necessário, na minha visão é. E eu estou me referindo a ser como um luxo, porque são equipamentos um pouco mais caros e que às vezes o iniciante ainda não comprou, mas tem que se pensar em comprar, que é rádio. Eu possuo um rádio fixo no veículo, um VHF, e também um VHF de mão. VHF de mão é muito importante porque às vezes a pessoa que está com você, o famoso Zequinha, você precisa comunicar com ele fora do veículo. Ele vai te orientar numa transposição de uma ponte que está quebrada ou de algum obstáculo, então você consegue falar com ele de dentro do carro. E eventualmente também, se você tiver com seu carro quebrado e tiver que se deslocar até por alguns metros ou por algum lugar e você ter pelo menos ter um rádio em mãos. Então, importante, o rádio do carro e também um rádio de mão. Outro fator importante para os praticantes de off-road, um GPS. Eu uso um Montana 600, um equipamento sensacional,
com funcionalidades para o off-road. Isso é importante, porque ele tem uma função que eu acho essencial, que é o track back. Então você sai e começa a fazer trilha num lugar que você não conhece, tentando encontrar um lugar. E você está gravando o teu caminho de ida. Se você se perder, ativa a função track back e ele te roteiriza de volta. Então se você se esqueceu, está perdido, não sabe voltar, o GPS gravou o teu caminho e ele leva você de volta. Então é extremamente importante. Eu estou falando em caso de necessidade, mas o conforto que ele te traz para localizar o destino, fazendas, é indispensável. Isso aqui é indispensável. Tá? É um luxo indispensável. Um comunicador via satélite. Este eu acabei de comprar, esse é um lançamento da Spot, chama Spot X. Esse equipamento acabou de ser lançado e ele é um comunicador via satélite, ele marca os pontos onde você vai, a pessoa pode te acompanhar e o principal, ele é bidirecional. Eu troco mensagens com quem eu quiser, como se fosse um telefone. E mais, ele ainda conecta com o meu telefone e eu fico com ele no carro e uso o meu telefone. Então, eu estou substituindo o meu telefone via satélite por esse equipamento, que aliás chegou hoje, acabei de abrir, nem ativei, por achar que ele é mais funcional hoje. Ele fica ligado o dia inteiro e a qualquer momento eu posso ser chamado por alguém e posso chamar alguém. Então, é essencial qualquer meio de comunicação, seja bidirecional ou unidirecional, em que a pessoa que está na cidade, a quem você contata, possa saber onde você está e possa eventualmente enviar um socorro caso você chame. Equipamento, novamente um luxo indispensável. Uma coisa interessante de se levar são qualquer tipo de corda. Seja paracorde, seja esse tipo de cordinha de nylon ou cordas maiores. Isso aqui tem uma utilidade que você possa eventualmente construir um abrigo ou precisar aprender algo, enfim. Corda é algo indispensável que eu também acho que tem que ser levado. Não se pode esquecer o combustível, tá? Esse é um galão grande, eu estou usando ele aqui como representação, na realidade é o meu galão de água, água não potável, porque nos acampamentos nossos eu tenho chuveiro, né? E é esse galão que alimenta o chuveiro. Mas enfim, água para um radiador, água para uma limpeza, água para qualquer coisa. Tem que levar. E combustível extra. Sempre tem que ter combustível extra. Assim como a farmácia, não existe posto de gasolina no meio do mato. Então, calcule sempre o combustível com excesso. Não ande com combustível contado, porque você pode perder essa conta por vários fatores. Primeiro, por se perder e precisar usar combustível. Segundo, por precisar numa situação de emergência se deslocar para locais diferentes ou simplesmente para se deslocar de uma forma mais rápida e isso consome mais combustível. Então combustível nunca é demais. Então são esses os itens básicos que eu precisaria trazer hoje para aquele que está iniciando e para aquele que já está um pouquinho mais avançado conhecer um pouco daquilo que a gente leva. No próximo vídeo eu vou gravar o que é que nós levamos, que nós consideramos como um supérfluo, mas que nos traz muita comodidade no acampamento, como geladeira, as nossas barracas de teto, tipos de cadeira, banheiros portáteis que a gente leva, enfim. Mas no próximo vídeo eu trago esses detalhes um pouco mais ligados a conforto e não necessidade. Valeu, pessoal. Obrigado.